A crise de meia-idade não é só sobre idade, é sobre identidade, desejo, rotina e a sensação de estar perdendo tempo. Neste vídeo, vamos entender como mudanças emocionais, comparações nas redes sociais e a busca por validação podem abalar relacionamentos longos, e como reconhecer sinais de afastamento antes que virem ruptura. Se você quer proteger seu casamento, sua saúde emocional e sua família, assista até o fim. Cada capítulo traz um insight prático. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Isso ajuda o YouTube a recomendar o conteúdo, espalha conhecimento e permite que eu traga mais vídeos profundos e úteis para você. Algo acontece com algumas mulheres quando chegam perto dos 40, e quase ninguém fala disso com honestidade. Num dia, ela está no automático, fazendo café, organizando a rotina das crianças, dobrando roupa, planejando férias, segurando a casa com firmeza. No outro, você percebe detalhes estranhos, mais tempo no celular, um brilho diferente quando se olha no espelho, curiosidade por coisas que ela nunca mencionou. De repente aparecem aplicativos, compras novas, mensagens que não são para você, e você fica ali tentando entender quando a sua esposa mudou. O mais inquietante é que isso não acontece em casos raros, se repete em silêncio em muitos lares. E no fundo, os sinais costumam começar bem antes. Às vezes, é só um comentário solto. Parece que minha vida parou. Outras, é um incômodo constante com o próprio corpo, com a rotina, com a sensação de não ser mais vista. Ela não vira outra pessoa de um dia para o outro, ela vai acumulando pequenas frustrações, comparações e silêncios. E quando isso transborda, parece repentino. Para quem está dentro, porém, já vinha sendo construído em camadas discretamente por meses, às vezes por anos. O que muitos homens não percebem é que essa virada não nasce do nada. Ela costuma nascer de uma base antiga. Desde cedo, muita mulher aprende, direta ou indiretamente, que valor é ser bonita, desejável, admirada. Durante anos, isso parece estável. Elogios aparecem, olhares confirmam, a sensação de "eu ainda tenho isso" vem fácil. Só que o tempo muda o espelho e muda o mundo. E quando ela nota que a atenção não vem do mesmo jeito, não é só vaidade. É como se uma parte da identidade rachasse. Imagine um atleta que vive do corpo e um dia percebe que já não entrega o mesmo desempenho. Ele não virou pior pessoa, mas perdeu o eixo, e ela sente o mesmo. E o mais difícil é que essa ferida nem sempre é visível por fora. Ela pode continuar bonita, bem cuidada, admirada, mas por dentro se sentir menos, porque não recebe os mesmos sinais de antes. Quando a identidade foi construída em cima de ser notada, qualquer silêncio parece rejeição, e a mente começa a interpretar o comum como ameaça. Uma ruga vira sentença, um elogio mais raro vira prova, um olhar que não veio vira dúvida. Se o casal não percebe essa mudança a tempo, o problema cresce em segredo. Não é falta de amor, é falta de chão interno. E é aí que a validação externa começa a ganhar um peso perigoso. Aos 20, um elogio pode ser só barulho, mais um entre muitos. Mas aos 40, um comentário de um estranho pode bater como um choque. Ainda me veem. Ainda sou desejada. E isso acende uma fome que nem sempre ela sabia que tinha. O problema é que a atenção do marido, por mais sincera, pode começar a parecer garantida, previsível, quase obrigatória. Já o olhar de alguém de fora parece uma escolha livre, uma confirmação de valor. É por isso que um sorriso na academia, uma conversa inocente, um DM qualquer, de repente, vira importante demais. E quando ela começa a lembrar do passado com nostalgia, a contagem regressiva costuma começar. O perigo não é a mensagem em si, mas o que ela ativa. Uma sensação de poder, de juventude, de possibilidade. E sem perceber, ela passa a buscar de novo aquela mesma descarga emocional. A validação vira recompensa, e recompensa repetida vira hábito. O cérebro aprende rápido, e isso me faz sentir viva. Enquanto isso, o casamento pode virar o lugar onde ela se sente útil, mas não desejada, necessária, mas não escolhida. Se o casal não conversa, ela tenta preencher esse vazio fora, e cada pequena dose aumenta a vontade da próxima. O que torna tudo mais confuso é que não é apenas emoção,
é química também. Com o tempo, o cérebro muda a forma de recompensar estímulos. Aquilo que um dia bastava, um toque, um jantar, um fim de semana simples, passa a parecer pequeno, repetido, normal demais. A tinta seca. O que antes dava frio na barriga vira manutenção de rotina. E então surge a necessidade de algo maior para sentir a mesma faísca. Mais novidade, mais intensidade, mais risco. Nesse cenário, o marido estável vira o oposto do que o cérebro em pânico pede. Ele é segurança, previsibilidade, constância. E isso, paradoxalmente, começa a soar como invisibilidade. É por isso que, em muitas histórias, a traição não nasce do ódio, mas do desespero de se sentir viva de novo. Só que existe um detalhe importante. A rotina não matou o amor. Ela apenas tirou o efeito novidade. E quando alguém confunde paixão com dopamina, passa a achar que se não há euforia, não há sentimento. A pessoa começa a procurar terremotos emocionais, conversas secretas, tensão, risco, fantasia. Tudo isso estimula mais do que o previsível, mesmo que destrua depois. E o casal, se não entende esse mecanismo, tenta resolver com gestos pequenos, quando na verdade precisa reacender conexão, propósito e intimidade real, antes que a busca por estímulos vire uma fuga. E antes de qualquer explosão, os sinais costumam aparecer em camadas. Primeiro vem a nostalgia. Fotos antigas ressurgem. Histórias de quando era solteira ganham brilho, ex-namorados deixam de ser vergonha e viram lembrança doce. Depois surgem novas companhias, muitas vezes pessoas que já romperam seus próprios lares e chamam isso de libertação. Não é sempre maldade, é influência. Ao mesmo tempo, as redes sociais viram combustível, porque ela passa horas comparando sua vida real com recortes perfeitos de outras vidas. O algoritmo entrega exatamente o que ela quer ouvir: recomeços, transformações, amor depois dos 40. E junto disso vem mudanças no corpo e no estilo. Skincare, dietas, academia, roupas mais jovens. Não é só cuidado, é urgência. Também aparecem sinais pequenos, mas repetidos. Mais irritação com detalhes, críticas constantes, impaciência com o comum, como se a vida estivesse apertada por dentro. Ela pode começar a pedir espaço de forma vaga, ter compromissos novos sem muita explicação, mudar o jeito de se mostrar online, postar mais, buscar ângulos e validação. Nada disso prova traição sozinho, mas somado, aponta para uma coisa: a mente dela está tentando voltar no tempo. E quando alguém tenta voltar no tempo, geralmente está fugindo do presente em vez de reconstruí-lo. O mais delicado é que quando esse pânico começa, o mundo raramente pede calma. Ele aplaude a pressa. Revistas, vídeos, conversas e até certos conselhos terapêuticos repetem: você merece ser feliz. Se encontre, não se contente. Soa bonito, mas muitas vezes coloca sentimento acima de compromisso e empurra decisões definitivas com base em emoções passageiras. Ninguém diz com clareza que a atenção é uma droga e que borboletas podem ser ansiedade, não amor. Também não mostram o depois: a solidão, o cansaço, a rotina recomeçada, os filhos divididos, a parceria trocada por euforia. E aí entram as amigas que já passaram por isso. Elas validam tudo, chamam responsabilidade de opressão e transformam qualquer rotina em prisão. O casamento, que era estável, vira algo a escapar. E quando essa narrativa se instala, conversar vira controle, pedir transparência vira insegurança e compromisso vira peso. O casal deixa de tratar problemas como equipe e passa a se ver como adversários. O perigo é tomar uma fase emocional como verdade absoluta. Hoje ela sente vazio, então conclui que sempre foi vazio. Hoje ela sente tédio, então decide que o amor morreu. É por isso que discernimento importa. Nem toda vontade de ir embora é coragem. Às vezes é só fuga bem maquiada. E existe ainda um pano de fundo que pesa: a forma como a sociedade trata o envelhecimento de homens e mulheres. Quando um homem chega aos 40, o discurso comum diz que ele está no auge. Mais experiência, mais recursos, mais respeito. Mesmo com barriga ou cabelo ralo, ele sente que ainda pode ser desejado.
E essa sensação, muitas vezes, já basta para acalmar a ansiedade. Com a mulher, a mensagem costuma ser o oposto. Passou do tempo, ficou invisível, não é mais prioridade. Cada aniversário vira uma espécie de luto silencioso pela juventude. Por isso, crises masculinas tendem a buscar juventude com brinquedos e aventuras. Crises femininas, em certos casos, tentam negar o tempo destruindo os lembretes dele, inclusive a própria família. Para ela, pode parecer a última chance de voltar a ser escolhida. E essa pressão não vem só de fora. Muitas mulheres também cobram de si mesmas uma juventude eterna, como se envelhecer fosse falha pessoal. Quando o mundo premia o homem maduro e pune a mulher madura, a comparação vira veneno. Ela começa a medir o próprio valor com uma régua injusta. Se o casal não cria um novo sentido para essa fase, propósito, beleza realista, intimidade madura, o medo pode falar mais alto do que a razão. Quando essa decisão amadurece por dentro, algo estranho acontece. A história do casal começa a ser reescrita. O que era uma vida comum, com erros e acertos, vira um tempo perdido. As lembranças boas ficam desbotadas e cada discussão antiga ganha um peso enorme, como se tudo sempre tivesse sido ruim. Isso não é só vingança. Muitas vezes é uma defesa. Se ela admitir que está destruindo algo bom por uma sensação, a culpa a esmagaria. Então, para seguir em frente, você precisa virar o vilão. E no meio disso ficam os filhos. Eles não pedem pais realizados, eles pedem estabilidade. Só que o momento crítico costuma ser sempre parecido. Quando as crianças já crescem, a rotina alivia e ela finalmente tem tempo para olhar ao redor, comparar e sentir o vazio. A lacuna entre a mulher que ela lembra e a mulher que ela é vira dor. E quanto mais ela repete a nova narrativa, mais ela acredita nela. A mente prefere uma história coerente a uma verdade dolorosa. Os filhos, porém, vivem a parte prática: mudança de casa, saudade, medo, adaptação. Para eles, a fase dos adultos vira insegurança diária. Por isso, nessa etapa, honestidade e responsabilidade valem ouro. Não é só sobre sentimento, é sobre consequências que ficam por anos. E é aqui que o risco deixa de ser abstrato. Não é a tensão masculina em geral, é um homem específico. Um colega que elogia o cabelo, um antigo amor que reaparece, um treinador que diz, você está incrível, alguém online que parece ver nela o que ela teme estar perdendo. Quando a fantasia ganha um rosto, tudo acelera. Ela jura que é inocente, só amizade, só conversa, só trabalho. Mas você sente mudanças. O celular vira território protegido. O nome dele aparece demais. Ou nunca aparece. Ela cria brigas para justificar distância, ou fica doce demais para aliviar a culpa. E a verdade dura é que quando esse caminho começa, o relacionamento entra numa zona em que voltar não significa restaurar. Mesmo que ela retorne depois, a comparação já foi plantada. Por isso, o ponto-chave é o limite. O que parecia inofensivo vira intimidade emocional escondida. E segredo é o solo perfeito para a traição. Conversas que seriam normais à luz do dia ficam intensas no silêncio. A cada passo ela precisa justificar mais, e quanto mais justifica, mais se afasta. Se ninguém interrompe cedo, o vínculo antigo vai sendo substituído sem anúncio. No fim, o que muita gente não quer admitir é isto. Em certos casos, não é sobre você ser bom ou ruim. É sobre ela estar em guerra com o tempo. Envelhecimento, invisibilidade, mortalidade. E você, sem querer, vira o símbolo de tudo isso, porque representa a vida construída, a rotina, o para sempre. E quase nunca ela vai dizer, eu estou apavorada. Ela vai chamar de liberdade, de reencontro, de coragem. Por isso, se você percebe esses sinais cedo, a primeira coisa é parar de carregar culpa automática. Você não conserta a crise existencial de outra pessoa com esforço romântico. A segunda é proteger você e seus filhos. Organize finanças, documente fatos, prepare-se com maturidade. Porque quando a bomba estoura, o dano é real e o discurso bonito raramente paga a conta. Se este vídeo te ajudou a enxergar sinais, padrões e escolhas com mais clareza, obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se no canal,
Ative o sininho e deixe seu like. Isso fortalece o conteúdo e faz o YouTube entregar essas reflexões a mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que essa fase é crise, tentação, influência social ou falta de diálogo? Vamos construir uma discussão madura. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Pode evitar decisões impulsivas e salvar anos de história. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.